Eu sou o Thiago Aguiar, o seu host. Seja bem-vindo ao Aguiar Dev Talks número 15. Hoje vamos falar sobre um tema que está em alta e talvez você conheça alguém que está passando por isso. Ou quem sabe, você seja essa pessoa. O papo hoje é sobre mudança de carreira. E hoje a gente trouxe a Aline para conversar com a gente e contar um pouquinho da sua história. E aí, Aline, tudo bem? Tudo bem, Aguiar. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês de como eu fiz essa transição de carreira. Legal, Aline. E comigo eu também tenho aqui o meu co-host, o Peixoto. Fala, galera, aqui é o Peixoto. Segundo programa sobre mudança de carreira, hein? Tô começando a achar que é o universo me mandando um sinal. Se você é novo por aqui, veja o HDev no YouTube e se inscreve lá no canal também. A gente tem dicas de tecnologia, carreira e empreendedorismo. Nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Bom, pessoal, eu gosto muito dessa pauta. Não é a primeira vez, como o Peixoto já falou, que a gente fala sobre esse assunto aqui. Se você gosta também desse assunto, não deixa de conferir o programa número 12, onde trouxemos a Raquel Átila, que passou por uma mudança bem parecida. Uma transição de carreira realmente não é fácil. Deixar uma posição da qual você já domina, você já tem costume, para recomeçar em algo novo, é desafiador para qualquer pessoa. Aline, conta um pouco para a gente então, o que você fazia antes? Qual era a posição que você estava antes de entrar em tecnologia? Bom, nos últimos 10 anos, eu trabalhei como tosadora de cães. Antes disso, eu tive meu próprio pet. E antes de tudo isso, né, eu já fiz muitas outras coisas. Eu já fui babá, eu já fui cuidadora de idosos, eu já panfletei na rua, já fiz de tudo um pouco, mas nos últimos 10 anos eu estava trabalhando mesmo como tosadora de cães. Então, Aline, você contando a sua história aí, você realmente é o papel do brasileiro trabalhador, né? Fez de tudo, correu atrás e... até me lembrou aqui, eu não cheguei a ter tantas experiências assim, você me lembra muito a história do meu pai também trabalhou com várias coisas e passou um flashback aqui também, né, que a gente tem que trabalhar, enfim, né, a conta chega, seja para, sei lá, a nossa casa ou para ajudar os pais. Quando eu vi, eu achei muito interessante, por quê, né, essa foi a primeira pergunta, porque tem gente que fala assim, puxa, mas eu faço tal coisa, né, que você falou aí, né, trabalhar com tosador ou com várias outras coisas que você trabalhou, eu falo assim, mas não tem nada a ver com tecnologia, por exemplo, né, eu não vou me dar bem com isso, né, e já vai começar a criar aquelas barreiras na sua própria, você é o seu primeiro inimigo que você tem que vencer, e eu também vou perguntar um pouquinho sobre isso mais pra frente, mas eu imagino que todo mundo em algum momento acaba se perguntando, né, mas putz, não tem nada a ver com o que eu faço, né, será que vai dar certo, não sei o quê, mas até por isso que a gente chama você, porque você conseguiu passar por esse desafio, né? E eu queria perguntar foi assim, antes de você contar um pouquinho sobre o seu desafio, né? Eu queria saber assim, como que você conheceu a área, né? Como que você desenvolveu o seu interesse? Como é que foi isso? Bom, eu sempre gostei muito de saber como as coisas funcionam. É uma coisa que sempre me deixou muito curiosa. Então, eu gostava muito, eu abria carrinho com os meus irmãos para ver como funcionava dentro. Você tirava o motorzinho de dentro e ligava na pilha? Sim! Eu sempre falo pro pessoal, para todo mundo que me pergunta assim, me fala a característica de alguém que trabalha com tecnologia. Eu falei, curioso. Eu lembro, nossa, desculpa te interromper, mas me deu um flashback aqui, eu lembro do meu primeiro trabalho, teve uma dinâmica que era pra gente se conhecer, se entrosar e tal. E aí eu contei essa história, né? Falei assim, quando você se identificou, né? Eu falei, olha, eu não sabia que era tecnologia que eu ia trabalhar, mas eu falei assim, eu fui curioso, eu programei o micro-ondas da minha casa, né? O reloginho lá, parece besteira, mas meu pai não tinha paciência para aquilo, né? O raio, tudo bem que eu ia falar, né? Que tira o motorzinho de dentro do carrinho, alguém podia ter me dado uma chave de fenda, né? Ao invés do martelo, ia facilitar, mas não, né? Mas, enfim, continua aí a sua história. Então, e a gente sempre foi assim, de querer saber como as coisas funcionam. Se eu tirar isso, o que acontece? Se eu colocar isso, o que acontece? Se eu trocar os fios, sabe? A gente sempre tinha muito isso, destruir os brinquedos, minha mãe adorava. E por isso, eu sempre fui de mexer, de querer saber tudo. Mas quando é criança, igual como você comentou, a gente não tem noção que isso é a tecnologia. Mas quando eu era criança, como eu disse, eu não sabia que aquilo era
tecnologia, de fato, né? E, bom, eu tenho 30 anos. Então, quando eu era criança, faz bastante tempo. Tecnologia não era uma coisa despontada como é hoje, né? Então, eu fui conhecer o computador de fato quando eu tinha 9 anos. Mais ou menos na casa dos 9. Que a minha irmã, ela saiu de casa, se casou, e na casa dela tinha um computador. E eu ia sempre pra lá no final de semana, porque eu fiquei encantada como aquilo funcionava, aonde que aquilo ligava, e meu cunhado me explicando tudo, e eu fiquei encantada com aquilo. E passou pela minha cabeça muito brevemente que eu queria mexer com aquilo de qualquer jeito, trabalhar com aquilo, mas eu mesma nunca acreditei que isso fosse possível. Nossa, show de bola. E aí isso me traz uma curiosidade. Você já tinha ali um interesse, mesmo que não percebesse, assim, claro, né, para a tecnologia, mas por algum motivo você foi para outra área, né? E você falou aí bastante aí nessa parte de cuidados de animais e tal. Pelo que eu entendi, você tinha o seu próprio pet, é isso, né? Sim, eu cheguei a ter o meu próprio pet. Na verdade, eu gosto muito de tecnologia, mas eu gosto muito de cachorro na mesma proporção. Então, foi a área que eu achei mais fácil e mais rápido de chegar nesse meio de fazer uma coisa que eu gosto. Então, eu fiz esse curso de tosadora de cães porque eu namorava com uma pessoa que era adestrador de cães. Então, ele meio que incentivou, viu como eu gostava dos bichinhos e tal, e me deu essa ideia. Eu falei, foi um estalo, eu fiz o curso, comecei a trabalhar logo depois, bem rápido, e gostei bastante e continuei fazendo isso. Então, uma dada altura assim da vida, eu falei, eu acho que eu quero ter meu próprio negócio. E a gente junto ia abrir um negócio com adestramento de cães e com banho e tosa para eu trabalhar como tosadora. E acabou que deu certo, só que trabalhei um tempo, né, na frente do banho e tosa, liderando e tosando os cachorros também. Só que depois de uns meses eu sofri um acidente de moto. Então eu quebrei minha perna, quebrei a tíbia e eu não podia ficar indo muito no pet, porque eu tava com descolamento de osso bem devagar, então eu não podia nem ficar me locomovendo nem de muleta. Então eu tinha que ficar quieta no canto mesmo. Com isso foi decaindo o pet, eu não tava lá mais para cuidar de tudo, né? Então foi indo de um jeito que não tava legal, aí acabou tendo que fechar. Aí eu voltei a trabalhar como microempreendedora, né? Eu prestava serviços, né? Então, às vezes eu trabalhava em um pet de segunda a sábado, de quarta a sábado. Segunda-feira eu trabalhava em outro lugar e na terça-feira eu trabalhava em outra clínica de veterinária. Eu dividia minha semana em 3 lugares diferentes que eu trabalhava. Caramba, foi para compensar o tempo parado, né? Porque... Caramba, que isso você me contou, mas realmente, né? Você acabou não estando lá e aí não dava conta o serviço que chegava, né? Ficando muito na mão de pessoas que não estavam ligando, né? O negócio era meu, e então a pessoa não tem esse cuidado que a gente tem, né? Então era gastar muito produto, não ter um bom retorno de cliente, não fazer um bom serviço, tudo isso acabou minando o meu negócio. Era o seu coração que estava lá, né? Não o deles. É diferente. Exato. Esse zelo que tem é muito difícil enfim, é muito difícil. Uma coisa que você falou, eu tava pensando aqui, né? Você falou assim, olha, é uma coisa que eu sou muito curiosa, né? Antes mesmo de saber o que era tecnologia, você já tinha um pezinho ali mesmo sem saber. Mas você falou assim, na mesma proporção eu também gosto de cachorro. E eu acho engraçado que tem gente que fala assim, não, o cara vai entrar em tecnologia, aquele cara só vai estudar, vai ficar louco, alguma coisa assim. Eu falei, não, gente, as pessoas ainda vivem, tá? Elas fazem outras coisas, elas podem gostar de outras coisas, podem tocar um negócio, pode desenhar, pintar, tem um monte de coisa. Porque, assim, um negócio da área que existe é que você realmente exige muito estudo, né? E isso, assim, para sempre. Uma vez que você entrou, se você quiser se manter em alta, o mercado, ele muda, ele evolui hoje, então, uma velocidade muito rápida. Não que você tenha que saber tudo, mas você tem que fazer o possível para saber aquilo que, né, importa para o que você está exercendo ali na sua atividade. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, mas de banho e tosa para tecnologia? Você gosta de tecnologia? Poxa vida, eu gosto muito de tecnologia. Não é porque eu gosto de cachorro que vai anular o meu gosto por tecnologia ou por eu gostar de estudar. Eu sempre gostei muito de estudar.
Então, eu estudava coisas relacionadas a cachorro quando eu estava trabalhando com cachorro. Eu sei várias curiosidades que ninguém sabe sobre cachorro, porque eu estudava muito sobre isso, porque é uma coisa que me interessa. Então, tem muitas coisas que me interessam. A gente tem personalidades muito multiplurais, né? Você pode gostar de várias coisas diferentes. Eu posso gostar de rock como eu gosto e gostar de samba. Mas para os meus amigos isso é um absurdo. Eu acho legal isso daí, porque fica realmente aquela coisa, né? A pessoa de tecnologia, aquele nerdzão que não sai de casa, só pensa ali no computador e tal. Eu brinco que eu sofro hoje na área porque eu trabalho com tecnologia há tanto tempo e eu não gosto, eu detesto Star Wars, cara. As pessoas querem me matar quando eu falo isso. Eu falo, pô, não gosto. Mas, enfim, é interessante mesmo essa questão, né? A gente não é uma coisa só, né? A gente pode gostar de outras coisas, fazer outros tipos de trabalho, enfim, seja levando para o profissional mesmo, ou às vezes alguma coisa além do profissional, mas, poxa, que interessante essa sua história aí com os pets, né? Você tem alguma relação com isso ainda hoje? Você tem pets em casa? Você ainda cuida de alguns aí por aí, além do trabalho hoje de tech? Eu tenho 2 cachorros, né? 2 cachorros meus e um cachorro da minha irmã que mora comigo também. Eu cuido deles, né? Eu continuo fazendo as coisas neles, dando banho neles, ainda sou eu que faço, né? Eu tô querendo delegar. Mas eu vou. E, assim, de cliente mesmo, só sobrou uma amiga minha, que é uma amiga irmã, né? Que eu ainda faço pra ela, porque é coisa de muitos anos, de muita confiança, né? Os cachorros dela não saem de casa pra ir no pet. Eu vou até lá e faço serviço. Então, ia ser uma mudança muito drástica para eles, e então eu tô tentando conciliar e atender ela às vezes e continuar com o trabalho de tech. Caramba, legal. Agora, só uma coisa que eu lembrei, nós falando do tabu aí, né? O desenvolvedor, o cara de tecnologia é assim. Uma coisa que eu sofro bullying é quando eu sou chegado em café. Tem gente que fala assim, não, para você ser dev, no mínimo, você tem que tomar café igual um Opala. Se não tomar, se não beber, consumir igual um Opala, fala, mano, eu não gosto. Assim, café puro não. Eu tomo outras coisas, uns cafés, sei lá, diferentes. Eu comprei uma cafeteira aí com uns cafezinhos diferentes. Mas café puro nunca fui. Engraçado que meu pai é nordestino, ele toma café assim. E ele não é dev. Então, assim, ó, olha aí. Vamos quebrar isso aí, gente. Não tem uma coisa não tem a ver com a outra, pelo amor de Deus. Fazer o que quiser, né? E fazer, escolher a área que quiser, independente do que gosta. Não tem nada a ver. Sim. Você tem que ser você. Eu gosto muito de café, mas eu também não gosto de Star Wars. Eu não consigo gostar. Eu durmo sempre que eu assisto, não tem conversa. Eu não consigo entender nada daquela trilogia maluca deles. Não consigo. Bom, então achei alguém para sofrer bullying junto comigo aí. Bom, então, beleza. A gente entendeu aí também, né, como que foi, assim, surgiu esse interesse e tal, mas e como que é dar o próximo passo, né? Tipo, não deu certo ali o pet, você já foi direto pra tentar ali o... Não, você teve o período, né, na verdade, ainda trabalhando em outros e tal, e aí como foi assim o start? Falei, putz, não, eu vou agora pra área de tecnologia, eu vou trabalhar, você foi estudar antes, como que você fez pra chegar hoje numa carreira técnica? Bom, a tecnologia acabou ficando muito em evidência, né, nos últimos anos. E eu já tinha lido muitas matérias falando sobre tecnologia e de como a linguagem de programação é a próxima coisa que todo mundo tem que saber. Então eu fiquei um pouco intrigada com isso, porque eu não conhecia nada da área de tecnologia assim a fundo. Então eu comecei a pesquisar bastante, ler sobre o assunto. Eu falei, poxa, legal fazer sites, pensei, né? Eu falei, eu já fiz curso disso quando eu era adolescente. Então eu falei, olha, HTML, já vi HTML, eu mexia com HTML para incrementar uns blogs, colocar uns GIFs, então eu usava HTML. Eu falei, poxa, uma coisa que eu sei fazer, será que é legal trabalhar disso? E claro que eu comecei a pesquisar os salários, a profissão. Eu falei, poxa vida, é uma coisa que eu gosto, que tá pagando bem, né, que tá em alta, tem muita vaga, também percebi isso nas coisas que eu pesquisava e lia. Falei, poxa, eu já tava um pouco cansada
apaixonada de fazer o que eu faço, porque assim, é muito legal, é muito gratificante trabalhar com animais, mas também tem os seus lados ruins. Tem mordida, tem cachorro fazendo birra, tem cachorro que não quer entrar no pet, tem cachorro que faz a gente passar umas vergonhas, que fascina a gente. Então, isso o Globo não mostra. Mas, então eu vi que era uma oportunidade de eu estar mudando de carreira e me dar bem com isso. E continuar fazendo coisas que eu gosto, né? Então, eu escolhi a tecnologia, na verdade, por conta disso. E o que eu fiz para chegar lá foi que eu pensei, eu preciso fazer uma faculdade. Só fazer curso eu acho que não vai ser suficiente. Bom, faculdade é paga. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o Enem. E fui tentar. Estudei sozinha por um bom tempo. Depois eu fiz uma provinha e consegui passar num curso de pré-vestibular da FATEC, que é da minha cidade natal, de Mogi das Cruzes. Fiz um cursinho rápido pré-vestibular lá, de uns 2 meses antes do Enem, e prestei o Enem. E saiu minha pontuação, eu fiquei meio tipo, não tá bom do jeito que eu queria, mas eu não tava acreditando que eu ia ter uma pontuação suficiente para ter uma bolsa. Então comecei a me inscrever no dia das inscrições e eu consegui uma bolsa integral pelo ProUni para gestão da tecnologia da informação ou análise e desenvolvimento de sistemas, que era análise e desenvolvimento de sistemas, na verdade era a minha meta ali. Daí conversando com uma pessoa que já era da tecnologia, falou assim, olha, faz o seguinte, se eu fosse você, escolher gestão, porque a gestão, ela abrange várias áreas da tecnologia e vai que você gosta de alguma outra coisa que também é da tecnologia e talvez você goste mais do que desenvolvimento. E se depois você gostar de desenvolvimento mais do que tudo, faz outra faculdade. O tecnólogo é rápido, o tecnólogo é 2 anos, 3, né, no máximo. Então eu escolhi gestão, que eu passei, né, ganhei uma bolsa integral e fiz por 2 anos. Legal. Quanto tempo que você tá na área? Eu acabei de conseguir minha primeira oportunidade, né? Foi depois de 3 anos eu consegui minha primeira oportunidade. Não faz nem 1 mês que eu tô trabalhando. Poxa, que legal. Quando eu vi a Aline, ela brilhou no meu feed, assim, eu vi ela comemorando que tinha conseguido o trabalho dela, eu falei, poxa, que legal. Eu acho muito legal, assim, claro, a vitória, né? A gente passando pelo momento que a gente tá passando, né? Conseguir um emprego, eu acho isso muito legal, uma vitória na vida da pessoa. Hoje em dia, infelizmente, você não ter um trabalho, alguma coisa ali pro seu ganha-pão é muito difícil. E toda vez que eu vejo alguém ali no LinkedIn falando, não, consegui minha oportunidade, meu assim chegou, eu vibro junto, eu acho muito legal. E aí eu fui ver, porque aí se eu não me engano, no post que eu vi, eu acho que você contava um pouco da sua história. E aí eu falei, não, quanto tempo ela... Aí eu achei, né, quando eu vi a primeira vez, eu achei que talvez assim, primeiro cenário que veio na minha cabeça, né, a Aline, ela talvez tinha uma oportunidade, acabou perdendo o emprego, saiu, sei lá, qualquer outra coisa, ficou um tempo fora e agora voltou de novo. Aí quando eu fui ver que você, na verdade, vinha de um outro mercado e conseguiu isso, eu falei, nossa, eu quero falar com essa menina, falar com essa mulher aqui. Na verdade, eu consegui essa oportunidade, né, por meio de uma matéria que eu participei no Estadão, que eu dei uma matéria para eles que falava sobre a área da tecnologia mesmo, que está em ascendência, né, cada vez com mais vagas e menos pessoas se formando e indo para essa área. Desse gap gigantesco que tá, e por outro lado das coisas que as vagas pedem, que às vezes é inalcançável. Na minha história, ele conheceu minha história também pelo LinkedIn e viu que era uma coisa legal, né, de se falar, porque eu também estou em transição de carreira. E a matéria também falava sobre isso. Caramba, que da hora. E eu lembro, agora que você falou, eu lembrei da matéria. Engraçado que parece que o LinkedIn, parece que ele soube que eu gostei da sua história, porque eu vi você falando, acho que antes de ver a sua oportunidade, eu vi esse da matéria. Eu vi o da matéria, agora eu tinha esquecido disso. Inclusive, eu vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição do programa, para que você que está ouvindo, vê lá a matéria. E aí depois, um tempo depois, eu vi o seu sim lá e tal, e muito legal. Foi coisa tipo assim, a matéria saiu no domingo,
né? Que as fotos ficaram prontas e tal, ele me mandou. E eu tava vendo a matéria, e na verdade eu tava desesperada querendo, porque o link da matéria, ele abria só por alguns segundos e depois era só se você fosse assinante. E eu tava desesperada querendo abrir a matéria e assinando ao mesmo tempo, no maior desespero no celular, querendo ler. E aí eu fui e já recebi uma mensagem no LinkedIn enquanto eu tava nesse processo. Uma pessoa me dando bom dia, perguntando se ela tudo bem. Eu falei, bom, vou responder, né? Tô aqui já mexendo no celular. Respondi e era a minha gerente hoje. Ela falou, olha, eu vi sua história, acabei de ler sua história aqui no jornal, tô com o meu jornal na mão e eu quero conversar com você. Aí eu falei, claro, manda seu e-mail que eu vou marcar uma conversa, pra gente ter uma conversa. Isso foi no domingo de manhã. Aí na segunda-feira ela me mandou um e-mail com um invite já de uma reunião na terça-feira. E na terça-feira eu estava participando de um outro processo seletivo que eu tinha sido indicada e estava para saber se eu ia ser aprovada ou não. E esse e-mail que eu fui aprovada nesse outro processo seletivo chegou no mesmo dia da reunião que eu tive com a empresa que eu tô hoje. E nos dois eu fui aprovada, no mesmo dia. Depois de quase 3 anos, eu consegui 2 oportunidades no mesmo dia. Sem ter trabalhado na área, hein? Sem ter trabalhado na área. Uma coisa que a gente fala, que pelo menos muita gente me pergunta, eu vejo muita história, assim... depois a pergunta que eu vou te fazer, mas a primeira não é fácil, mas consegue sim. Eu acho assim, a história da Aline, ela, vamos dizer assim, ela não é, vamos dizer assim, 1 em 1 milhão, mas também não está acontecendo à torta direita. A Aline, ela correu atrás, ela teve curiosidade, porque a minha próxima pergunta é assim, Aline, tecnologia você acha fácil? Tipo assim, não, é fácil, é só chegar ali. Eu sei que é algo que você gosta, porque se não fosse você nem estaria trabalhando com o que você está agora. Mas assim, não, porque o que eu acho, algo que eu quero trazer sempre que eu tenho a oportunidade, é que assim, pelo fato de você poder ser uma profissional de tecnologia, pelo fato de você não precisar estar lá no nível mega avançado de conhecimento para colocar um site no ar, para tornar da vida ao seu trabalho, as pessoas já falam, não, isso aqui é super fácil, olha, a pessoa ali com uma coisa é isso, outra coisa é você evoluir, né, e aprendendo, se tornar, né, onde você quer chegar e crescer. Mas assim, fala pra gente aí, é fácil, é tranquilinho tecnologia? Não é fácil, imagina, nossa, só quem conhece a minha rotina que sabe como eu penei muito, nossa, estudando até de madrugada, acordando cedo para trabalhar, chegando tarde da faculdade. Já cheguei em casa 1h da faculdade, porque eu morava em Mogi das Cruzes e estudava na Paulista. Então, o trajeto de Mogi das Cruzes até a Avenida Paulista era 1h30 no mínimo. Então, eu chegava na minha casa 1 da manhã. E às vezes tinha que estudar porque no dia seguinte tinha prova, porque durante o dia eu tava trabalhando. Então, assim, não é fácil. Não é um caminho fácil, mas é um caminho possível. Quem quer, consegue realmente. Às vezes demora, no meu caso, demorou muito. Demorou mais do que eu planejava, mas não é como a gente planeja, né? É como acontece. E você vê que mesmo que depois de 3 anos eu consegui 2 oportunidades no mesmo dia. Então, eu nunca imaginei que fosse acontecer isso e aconteceu. Eu tava galgando isso e eu não acreditava que era possível, mas aconteceu. É legal isso, porque a gente tem que desmistificar um negócio assim de que a pessoa nasce com aquele... A pessoa nasceu com aquele negocinho ali, o chipzinho de tecnologia, então, tipo, aquela pessoa tem o dom. Cara, é muito tudo, sabe? A gente que trabalha aqui já há bastante tempo, poxa, é faculdade, é ralação, faz um curso aqui, faz um curso ali, pega pra ler um monte de documentação, de framework, de alguma coisa nova que tá saindo. Então, assim, é muito do esforço. Não tem esse negócio, né? Já nasci com o chipzinho ali do gênio da tecnologia, né? Então é bacana. Você vê que é possível. É incrível. É incrível que as pessoas acham realmente que você tem que nascer com esse dom. Nossa, eu nasci escrevendo código. Você não tem que nascer com esse dom, você tem que se desenvolver. Acho que tudo na vida você aprende. Claro que tem pessoas que têm dons natos, eu acredito nisso. Na verdade, a gente tem vários casos disso, mas
Se você quiser desenvolver, se você se aplicar para aquilo sempre, é claro que você consegue. Eu não nasci com o pé na tecnologia, mas de jeito nenhum. Eu que me interessei e tive essa vontade, essa curiosidade, igual você falou, quem trabalha com tecnologia tem todo um perfil. E às vezes não é aquele perfil certinho, mas é aquelas mínimas coisas, tipo curiosidade. Não tem alguém que trabalha com tecnologia que não seja minimamente curioso. Todo mundo é um pouco curioso, por isso que tá ali, gosta de saber como as coisas funcionam, gosta de resolver as coisas. Então, tem um perfil de tipo de pessoa que, claro, cada um é cada um, mas minimamente se completa ali para gostar de tecnologia, e às vezes eu gosto e às vezes eu não sei fazer. Era o meu caso, eu gostava, mas não sabia como as coisas funcionavam de fato. Então eu fui procurar como era que funcionavam as coisas e aprendi. E continuo aprendendo, né? Igual o Aguiar falou, trabalhar com tecnologia, tá nessa carreira de tecnologia, é estudar para sempre. Eu não me iludo que, tipo, consegui meu emprego, agora eu posso parar de estudar. Não posso. Você assinou um contrato aí de não um contrato com a empresa, mas um contrato consigo mesmo para continuar relevante, né, no mercado. Infelizmente ou felizmente, né, tem gente que às vezes assim tem profissões das quais você pode se limitar a um nível X de conhecimento, aonde você vai fazer aquilo ali dentro daquela área, dentro daquele escopo, e tudo bem, aquela profissão pede aquilo, aquela pessoa se contenta com aquilo, são características e características, né? Agora, já na área de tecnologia, por que eu gosto particularmente? É justamente porque as coisas mudam. É aquele negócio assim, é ruim, mas nós gostamos, porque assim, dá trabalho, cansa, que nem a Aline tá falando aí, claro que no começo é muito mais difícil, porque assim, é muita coisa nova, então assim, você vai cansar bastante, vai ter que correr muita coisa de uma vez, é muita informação. Depois, com o tempo, né, você vai aprendendo ali a andar com suas próprias pernas, você consegue se virar muito melhor sozinho, né? O EAD, os cursinhos online, esses negócios, depois você aprende a se virar sozinho, nossa, você mata isso aí no peito, vai embora. Depois você pega o embalo, você vicia esse troço, você não larga mais não. É verdade, eu falo que eu sou uma eterna viciada em cursos, né? Tudo que aparece, acho que eu vou fazer. A minha lista tá já, porque a gente quer saber tudo ao mesmo tempo, é muita coisa para você saber. Nossa, eu fiquei doida quando eu comecei com isso, porque eu falava, meu Deus, o que eu vou estudar? Vou estudar front. Mas o back parece ser legal. Mas olha, tem testes. Eu ficava assim com tudo que aparecia, eu queria saber um pouquinho de cada coisa, entrava em vários cursos diferentes. Aí depois eu tinha que focar, né? Eu realmente teve uma hora que eu falei, não, eu preciso ver o que eu realmente quero estudar aquilo, ficar boa minimamente e depois ir passando adiante, né? E foi isso com o front-end. Eu foquei no front e fiquei estudando ele. Bom, eu vou até puxar então esse gancho aí. Eu queria fazer, na verdade, já 2 perguntas. Uma voltando um pouquinho, você falou aí de 3 anos, né, de espera aí da tão sonhada vaga que veio agora, mas durante esses 3 anos, assim, você conseguiu passar por vários processos, chegou a ter alguma situação, assim, talvez até de desconforto, poxa, sei lá, alguém até julgar, você não é da área, né? E eu queria saber justamente, acho que você até comentou um pouco agora, que é sobre o que de tech, né? Se a gente fala de tech, pode ser tanta coisa, né? A gente tem aqui o Aguiar, que é desenvolvedor, eu sou QA, então assim, a gente tem muitas áreas. Hoje você está trabalhando com front, então? Não, na verdade, hoje eu estou trabalhando com back. A minha proposta de trabalho, na verdade, foi entrar na empresa para ser treinada. Então, para eles não tinha problema se eu era de front, não fazia diferença. Eles queriam me formar. Então, a vaga que tinha para front, na verdade, com uma tecnologia que eu nem conhecia, que é o Visual Basic 6. E eu nunca tinha tido contato com essa tecnologia. E hoje eu estou estudando para trabalhar com isso. E estou gostando, que back é uma coisa que eu já queria estudar, mas depois do front. Então agora, como o meu alvo é o back, é isso que eu estou estudando agora, que é com isso que eu vou trabalhar. E quanto às vagas que você falou, participei de
de muitos processos. Eu não sei nem dizer para vocês de quantos, assim, sabe? Uma marca que eu não faço ideia, porque ainda chegam e-mails de negativa. Eu acho que de estágio, só de estágio, eu devo ter feito umas 50 entrevistas, assim, chutando, assim, umas 50 entrevistas. E como você falou isso, eu sentia muito isso de olhar meu currículo e tipo, tá, você era tosadora, hein? O que você tá fazendo aqui? Eu sentia muito isso de, meu Deus, essa menina caiu de paraquedas aqui, né? Não me levavam a sério de maneira alguma, assim. Nossa, várias entrevistas eu senti muito isso, que eu não tava sendo levada a sério ali. Que parecia que pra mim era uma coisa que, tá fazendo, mas não vai atuar na área, né? Tipo, não viam grandes expectativas, assim, para mim, enquanto fazendo faculdade e procurando emprego na área. Eu lembro de uma situação que eu era coordenador de uma equipe e eu recebi o currículo de um candidato que trabalhava com metalúrgica. E, cara, eu acho que muito até da minha posição de querer falar muito com essa pessoa, porque eu meio que comecei assim também, sabe? Então eu falei, pô, legal, quero ver o que esse cara tem. E hoje também tá trabalhando aí numa grande empresa, mandando bem pra caramba. Às vezes as pessoas só precisam mesmo da primeira oportunidade, né? Ali pra mostrar, pra aprender e mostrar que pode fazer. Eu acho muito legal essas histórias, assim. Bem bacana mesmo. Mas esse negócio esse preconceito, né? Preconceito aí que tem. Aquela pessoa tá vindo de tal área. A gente falou isso aí no episódio lá com a Raquel. Que, assim, você não começa do zero. Você veio de outra profissão, você tem uma bagagem, né? Até mesmo o seu primeiro emprego de tudo, vamos supor lá, primeiro emprego que você teve, antes mesmo de qualquer outra experiência, o primeirão, né? Sem ser de tecnologia. Você tem habilidades individuais suas que não precisou você ter um emprego, né? Eu entendo o papel de um recrutador, às vezes ter que entrevistar alguém, nesse caso, mas julgá-la por causa de uma outra atividade que ela não serve, porque isso, seu recrutador, que você estiver ouvindo isso aí, porque eu sei que às vezes, em parte, é culpa do cliente. A gente sabe que tem empresas de RH e o cara contrata uma terceirizada e fala assim, eu quero gente assim. Infelizmente a pessoa não tem o que fazer. Aí é o cliente, não é o... Também não vou ficar triste não, recrutador, se estiver ouvindo aí, tá? Também não... Mas quando o negócio tá na sua mão, o poder tá na sua mão, por favor, entenda, né? Eu acho que é uma coisa muito engraçado que a gente aqui somos pessoas de exatas, mas escolher alguém, ver o potencial, ver que ela tem vontade de crescer, aprender, enfim... É uma coisa muito humana, né? Como encontrar isso eu não sei, mas eu acho que todo mundo, no mínimo, merece uma chance. O que eu ia falar é que, assim, até quando eu estava procurando um estágio, quando eu estava fazendo faculdade ainda, eu senti que eu tive uma oportunidade dessa, que eu participei de um processo de estágio numa empresa de segurança. Eu tinha que fazer uma prova de lógica escrita, que foi antes da pandemia, né? Já podia ir nos lugares e fazer provas presenciais. Então eu fiz uma prova de lógica lá e acabou que depois de uns dias chegou uma negativa. Depois de uns dias ela me mandou mensagem e falou, eu tô aqui com uma vaga de estágio ainda. E eu quero conversar com você, mesmo que você não passou naquela prova, eu quero conversar com você. E a gente tinha conversado muito mesmo no dia da prova que eu fiz. E eu percebi que ela gostou bastante de mim, do meu perfil. E gostou basicamente da minha bagagem de antes, né? De como eu tava mudando, de como eu tava me esforçando. Ela gostou muito disso. Então eu voltei lá, mesmo não tendo passado na prova, ela me colocou em outro processo de estágio. E ela acabou me falando que eu não passei na prova de lógica por 3 pontos. E ela falou que achava ridículo não me chamar se só a diferença era de 3 pontos, né? Então eu participei desse processo, passei em todas as fases. Chegou na fase de contratação mesmo, começou a pandemia. Então eu não fui contratada por conta da pandemia. Caramba. Agora até você falando aí, né? A atitude dessa mulher é maravilhoso. Porque assim, eu pensei aqui, né? Recrutamento e seleção tá dentro do quê, né? Recursos humanos. A palavra humana, gente. A gente precisa de mais pessoas humanas
né? Porque olha a frase que ela falou era ridículo. 3 pontos para ela passar. Era um ótimo resultado. Pode não ter atingido ali o crivo que tinham estabelecido. Poxa, mas era quase. E eu tenho certeza que se ela falou isso com você, e teve outras notas mais baixas, né? E ela chamou você. Tenho certeza que você pode não ter chegado no crivo que eles esperavam, mas você se destacou de alguma forma e ela teve esse filtro, né? Conseguiu perceber isso. Mas agora, aproveitando, falando de teste, até me veio uma coisa aqui na cabeça. Eu ia perguntar assim, ainda voltando, né, falando do perfil do cara que trabalha com tecnologia, da pessoa que trabalha com tecnologia, você é um gênio da matemática, Aline? Você sempre foi 10 em matemática, assim, equações, frações e escambau, você domina isso de cabo a rabo? Nunca, mas nunca na minha vida. Eu odeio matemática. Nunca fui boa em matemática. Eu sempre fui mediana, assim, daquele nível que dá pra ficar se você estudar. Mas nunca me interessei por matemática. Eu falo até hoje que meu namorado, ele é muito bom em matemática e gosta muito de matemática e ele fez administração. Então, assim, não tem nada a ver. Ele gosta muito de matemática. Inclusive, eu tô puxando ele pra dados, né? Ele tá estudando dados agora, fazendo a transição também. E então, é assim, se você gosta de matemática e tecnologia, não é desenvolvimento que você vai trabalhar com matemática, não tem nada a ver. Isso é interessante falar, porque assim, às vezes calha por exemplo, assim, sei lá, o cara vai fazer o sistema ali da NASA, o negócio de previsão do tempo. Vamos enfiar matemática ali, tá, né? Possivelmente, mas tipo assim, as fórmulas dos negócios, você tem que ter um certo nível de entendimento, mas vai ter alguém especializado naquilo. Você vai desenvolver um sistema. Você não vai fazer a fórmula matemática do negócio, prever o tempo e o escambau ali, né? Mas isso é interessante falar, porque todo mundo, né? A gente tava falando lá, né, do estigma da pessoa que ela tem que ser aquilo, tem que ser isso, tem que tomar 10 litros de café, ela tem que viver para aquilo. Gente, não, calma, saibam separar. Assim, se você que está ouvindo isso, tem dúvida do que é na área, faz um cadastro no LinkedIn, uma coisa muito importante. A Aline, talvez ela não tivesse tudo bem que ela saiu a matéria lá no jornal, devia ter algum contato, conseguiriam chegar até ela, mas eu tenho certeza que a exposição que ela teve através do LinkedIn facilitou o contato, facilitou chegarem até ela. Faz um perfil no LinkedIn, se expõe um pouco, vai conversar com alguém da área. Sim, já teve gente que chegou para mim, achei muito, muito legal essa atitude, é raro, acho que só aconteceu uma vez, mas alguém chegou em mim e falou assim, olha, eu vi que você é da área, agora eu não lembro o nome dele, eu lembro que ele queria fazer 2 cursos técnicos ao mesmo tempo, um de manhã, outro de noite. Ele estava super na dúvida, falou assim, olha, eu não sei se eu faço ADM ou eu faço um técnico em informática. Né? E aí eu falei assim, eu queria um conselho, eu vi que você é da área e tal, não sei o quê. Gente, mete a cara. Eu consegui um emprego assim. Eu fui adicionando as pessoas e falando, tem vaga aí? Tipo, adicionei 10 pessoas, 2 me respondeu, uma passou o e-mail de um gerente. Eu cheguei lá, mandei um e-mail pro gerente, ele me chamou para conversar. É igual panfletagem. Você entrega 10 mil, se 50 vir e comprar o teu produto ou contratar o teu serviço, valeu. É assim que funciona, gente. Tem gente que tenta 2, 3 e desiste. Infelizmente, não é tão fácil quanto parece. Você falou do LinkedIn e, na verdade, eu conheci o LinkedIn na faculdade. O professor sempre falava, vocês têm que fazer networking. Entra no LinkedIn, conversa com as pessoas, né? Conhece as pessoas que já trabalham na área que vocês querem trabalhar. Fica de olho no que essas pessoas fazem no dia a dia, o que vocês vão fazer, coisas para vocês aprenderem e tal. Aí eu fiz meu perfil e ficava só lá, né? Eu não só ficava lá de olho, que todo mundo tava fazendo, todo mundo tava falando e não interagia nada. Aí eu conheci uma iniciativa, né, um projeto que é a Se Candidate Mulher. Conheci elas pelo LinkedIn também.
E lá elas davam muitas dicas de como se portar no LinkedIn, como preencher o LinkedIn corretamente, tudo certinho, criar conteúdo para chamar atenção no LinkedIn, como formatar um currículo, fazer um currículo certinho, uma videoentrevista, como se portar numa entrevista. E através delas que eu acabei arrumando todo o meu perfil do LinkedIn, comecei a interagir mais, comecei a postar mais coisas em relação à tecnologia, mostrar o que eu estava fazendo, os cursos que eu estava fazendo, comecei a postar lá o que eu aprendi nesses cursos, porque assim, também só postar o certificado lá e não contar o que você aprendeu, não mostrar o que você aprendeu na prática ali para a pessoa ver que você realmente está aprendendo, né, para um recrutador talvez ver que você realmente está aprendendo, está se aplicando para aquela área, também não adianta, você tem que mostrar o que você está fazendo de fato. Fez um site, você vai lá e posta um videozinho da sua tela com o site rodando, ou uma imagem do seu site lá, o link que vai para o seu site que você postou. Então, tudo isso que eu acabei começando a fazer, depois que eu conheci esse candidato mulher, que fez também a entrevista a matéria do Estadão chegar até mim. Ah, legal. Aproveitando, vou pesquisar esse link aí, pegar com a Aline, e vai estar aí na descrição também. E aproveitando o gancho do que ela falou, duas coisas na verdade, né? Uma coisa que a gente sempre recomenda, eu vejo muita gente até no Instagram que dá dicas e tal, não é só falar, né? Você precisa mostrar também. E hoje há várias formas de como você mostrar que sabe. Não adianta só falar, porque uma coisa é você fazer um curso, outra coisa é você falar assim, olha, eu fiz esse site. E a pessoa às vezes fala assim, poxa, mas eu vou colocar só aquele negocinho que eu fiz, ou aquela coisa que às vezes não é um projeto completo. Coloca, porque aquele negócio, se você coloca aquilo, você já está mostrando para a pessoa que você minimamente sabe explicar aquilo, porque para fazer você tem que entender um pouco, então já é uma prova, né? E aproveitando o gancho, já que a gente falou aí de LinkedIn várias vezes, momento jabá, tem uma série lá no canal da Gear Dev falando sobre como preencher um perfil no LinkedIn. Tem vários vídeos lá, eu acho que já tem 4 partes no momento da gravação desse programa, então confere lá, link na descrição também. Boa! Eu só queria complementar que vocês estavam falando aí de todas essas habilidades e tal, e de se expor e tal. Cara, uma das coisas que eu acho que tem sido um grande diferencial meu, assim, na minha carreira agora, é uma habilidade que eu fui adquirindo, uma coisa que nada a ver com tech, que foi virar pai. Tem uma série de coisas que você aprende quando você vira pai, que, cara, você joga depois, né? A paciência, né? Você entender por que a pessoa tá fazendo tal coisa, agindo daquela forma, sabe? É um monte de habilidade que não é de tecnologia, não tem nada a ver, sabe? É um skill humano. Aí que tem sido muito importante, porque acreditem, jovens, se vocês vão trabalhar com tecnologia, vocês vão trabalhar com pessoas também, tá? Então, isso também é muito importante. Até a Silvia, da iniciativa Elas Programam, ela fala que na primeira entrevista que ela deu, depois que ela foi mãe e ficou muito tempo em casa, foi que a entrevistadora falou para ela, e você tem capacidade para fazer isso? Você consegue aprender isso, né? Faz tempo que você tá fora do mercado, você vai conseguir acompanhar? E ela disse que falou isso para a recrutadora. Olha, eu sou mãe, não tem nada que eu não possa fazer, não tem nada que eu não possa aprender, né? Não tem uma coisa na minha vida que me desenvolveu mais do que ser mãe. Eu entendo completamente. Bom, falamos bastante aí da carreira e todo o processo dessa mudança, né? E aí a gente fica aqui curioso agora para saber, né? E quais são os próximos passos da carreira da Aline aí? Vai seguir aí na carreira de back-end? Pretende mudar, de repente virar uma outra carreira que não tem nem mais a ver com tech também, vai voltar? Quais são os planos aí da Aline daqui pra frente? A minha meta é ser full stack, né? Eu quero ser muito boa em front e em back também. Aí eu flerto um pouco com testes. Então, tudo pode acontecer, né? Eu tenho planos de continuar estudando bastante. Eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer mais uma faculdade. Eu quero fazer mais uma faculdade voltada mais para desenvolvimento mesmo. Sistemas da informação, sistemas da internet. Quero fazer alguma coisa mais voltada para essa parte que eu senti muita falta de aprender, de me aprofundar mais nisso de forma técnica na faculdade. Então, o
que eu aprendi sobre programação, eu basicamente aprendi nos cursos livres que eu fiz depois da faculdade, na verdade, né? Porque enquanto fazia faculdade, não dava para fazer outra coisa que não fosse a faculdade. Então, quando eu acabei a faculdade, eu comecei a focar mais na parte de desenvolvimento. Comentário rápido aqui sobre faculdade, a gente já até falou sobre isso, que a faculdade é muito legal você querer fazer. A gente eu vejo muito debate sobre isso, né? Preciso de faculdade. Eu vi uma pergunta bem objetiva, assim, precisa de faculdade para entrar em tecnologia? Sim ou não? Eu até comentei, eu lembro até da resposta. Eu falei, olha, é difícil responder de uma forma assim, binária, sim ou não. Minha opinião, eu acho que não. Não é fundamental, porém, ajuda muito, é muito importante. Não só pelo fato de ele te ajuda a te ingressar no trabalho, né? Te ajuda através de um estágio, mas assim, os cursos, né, são mais objetivos, né? Faz você chegar mais perto ali da prática que você tem que fazer agora. A faculdade, ela meio que... É engraçado que ao mesmo tempo que ela te ensina, ela não ensina tanto assim. Ela serve mais para expandir teu horizonte. Ela fala assim, olha as possibilidades. Ela não pega da tua mãozinha e anda o caminho inteiro. Ela abre várias portas e fala assim, escolhe uma, se vira. Mas a maior lição da faculdade que ela te ensina é se virar. No fim das contas, é isso. A Aline até falou, e a gente também, o Peixoto também passamos por isso na faculdade. Mano, quando você está fazendo faculdade, não dá para fazer muita outra coisa. Ela te consome de uma forma, né? É engraçado que ao mesmo tempo de você, assim, não aprender tanta coisa, que eu digo assim, de forma prática para o seu dia a dia, né? A faculdade é bem teórica e a bagagem teórica tem a sua importância, não descartando isso, mas o que ela te ensina, no fim das contas, é a se virar. É verdade, porque olha, eu aprendi, na verdade a minha intenção na faculdade era essa mesmo, conhecer várias coisas para focar em uma só. Mas assim, lá pro segundo semestre eu já sabia o que eu queria fazer. Então eu queria muito focar em desenvolvimento, mas eu não tinha tempo, porque eu tinha todas as outras matérias da faculdade, as matérias extracurriculares, os trabalhos. Então assim, não tinha muito como eu ficar focando num curso só porque eu queria mais aquela área. Eu fiz a faculdade só pensando, meu Deus, que curso de desenvolvimento eu vou fazer assim que eu terminar de entregar o meu último trabalho. Eu tava bem nesse nível porque eu queria muito estudar só desenvolvimento. E só foi possível mesmo depois da faculdade, não teve jeito. Cara, pra mim qualquer pessoa que fez faculdade e pensa fazer outra é louco, velho. Porque eu já não... Eu fiz uma só e não quero mais isso pra minha vida, não. Mas deixa esse assunto pra lá. Bom, Aline, acho que a gente vai chegando aqui no fim do programa aqui de hoje. Queria agradecer aí pela sua disponibilidade. Foi incrível, assim, foi realmente um grande achado do Aguiar aí ter encontrado você para contar essa história. Curti bastante. As portas aqui do podcast, as portas virtuais aqui do podcast estão sempre abertas aí. Se tiver alguma coisa, bora contar histórias legais com a gente. E se você quiser deixar algum recado para alguém, alguma dica final aí pra galera que de repente tá pensando em mudar de área, fica à vontade. Bom, a minha dica é sempre estude. Estude mesmo, porque caminho que não seja estudar. E é possível sim, se você estiver focado, se você souber o que você quer, se você correr atrás do que você quer. Eu sou um exemplo vivo de que é possível, porque eu fui a primeira a me formar na minha casa, né? Até hoje eu sou a única formada em ensino superior da minha casa. Então, assim, ninguém na minha família trabalha com tecnologia. Eu não tenho amigos próximos de antes da faculdade que trabalham com tecnologia. Foi uma coisa que despertou em mim e aconteceu. Então, não importa o que você está fazendo hoje, se você decidir que você quer fazer alguma coisa relacionada à tecnologia, que você quer ser um programador, seja lá o que for, você consegue, é só você estudar. Estudar é a chave. E precisa fazer faculdade? Se você quiser, faça. O Peixoto falou que ele não faria de jeito nenhum uma segunda graduação. Eu já tô pensando na minha. Então, assim, eu amei fazer faculdade, eu não amei fazer faculdade. Só que é o conhecimento. Eu acho que é um pouco do meu orgulho também. Eu gosto disso, de ser formada, de querer fazer uma pós-graduação. Eu gosto de passar esse tipo de coisa que são títulos do meu conhecimento pra mim. É um pouco do meu orgulho falando, mas é a minha determinação também. Então, eu acho que se você quiser, é possível.
Você só tem que correr atrás mesmo e acreditar que você consegue. Falou disso. A Aline é a verdadeira batalhadora, cara. É o perfil, e já vi. Ela gosta da luta, gosta ali de ir atrás, e isso é muito legal. Não é para qualquer um, que nem o Peixoto falou aí, não é fácil a segunda faculdade. Eu fiz uma graduação. Tá no nível aqui que não dá para encarar outra, não. Não, eu fiz uma graduação. Eu lembro quando eu fiz a minha graduação. E aí, tipo, dentro de poucos meses eu emendei uma pós, e a pós era 2 vezes por semana, e a faculdade você vai todo dia. Meu Deus, eu ia na pós, parece que eu ia todo dia. Eu falei, mano, que miséria que esse bagulho, eu tô tão cansado quanto que eu falava, não, vai ser de boa. Cara, estudar não é fácil, mas é recompensador. Que nem a Aline falou ali, não às vezes não é nem o caso de, eu vou conseguir vaga A e B, é um negócio que eu quero, porque eu quero, e isso é muito legal você ter dentro de você. A gente já viu a Aline trabalhou com um monte de coisa, gosta de estudar, é o perfil batalhador. Eu admiro isso. Obrigada. Quero agradecer também o convite, né? Foi muito inesperado para mim, mas eu gostei bastante, tanto que eu topei de primeira. Ele falou, eu já falei, que legal o podcast, eu adoro podcast, eu escuto vários. Foi um prazer para mim falar com vocês, poder passar essa mensagem para as pessoas que também estão no momento, no lugar que eu já estive, que é o da transição de carreira. Poder dizer que é possível, eu sei que é difícil, eu já pensei em desistir várias vezes, nossa, incontáveis vezes. Não foi fácil, não é fácil trabalhar com tecnologia, não vai pensando que é fácil, vai pagar bem, eu não vou fazer nada, não é isso. Você vai fazer bastante coisa assim e talvez seja bem recompensado por isso. Para mim é muito importante passar isso adiante. Eu acho que conhecimento, educação é uma coisa que as pessoas não conseguem tirar de você, então é muito importante você correr atrás disso. E um segredo aqui, gente, o Peixoto, eu aqui, estão quase 10 anos, e de vez em quando bate uma tristezinha aqui, uma raiva, você quer largar as coisas. Então, assim, isso vai te acompanhar o resto da sua vida. É igual estudar também. Vai bater, vocês já ouviram falar em síndrome do impostor? Às vezes você vai se questionar, por mais que você venceu diversos desafios, quando você pegar um que é mais barra, você vai olhar para aquilo e vai falar assim, será que eu sou tão bom? Você vai esquecer de tudo que você venceu, e você precisa respirar, olhar para trás e falar, não, eu consegui aquilo lá, eu consigo de novo. Então, assim, paciência, você consegue, entendeu? Não desiste. E, Aline, eu que agradeço pela sua participação, assim, você foi um grande achado. Quando eu vi a sua história, eu me apaixonei, muito legal. Foi um prazer ter você aqui com a gente, e a sua história é muito inspiradora, que eu falei aqui, falo de novo, Aline, o seu perfil é de uma mulher batalhadora, tenho certeza que a sua história vai inspirar muita gente, e foi um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Aguiar, Peixoto, foi um prazer conversar com vocês hoje. Gente, se vocês ouviram esse programa até aqui, muito obrigado e até o próximo.